conflitos contratuais, falhas de comunicação e até a falta de clareza sobre comissões. Esses são apenas alguns dos desafios que os representantes comerciais enfrentam todos os dias. E quando esses problemas chegam à esfera jurídica, as consequências podem ser ainda maiores. Então, se você quer entender como tudo isso impacta no seu dia a dia como representante comercial, fica com a gente até o final. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Mercoscast. Eu sou Mirielle Weber, coordenadora de expansão na Mercos, e hoje eu tô aqui para falar de um assunto, ou até para ver, apresentar uma nova pessoa para vocês que talvez vocês já conheçam, que é a doutora Regiane Amaro, para a gente falar um pouco aí de questões jurídicas. Então tem um conteúdo muito bem preparado para vocês, e para quem quer se aventurar ou conhecer um pouco mais do que já foi falado no Mercoscast, a gente indica que vocês vejam um episódio anterior que a gente vai deixar aqui no link para vocês, tá? Então eu quero começar dando boas-vindas para a doutora Regiane Amaro, ela que é advogada, especialista em empreendedores e com foco em representantes comerciais. Então, muito obrigada pela presença aqui de novo. Muito obrigada, agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, falando sobre representação comercial, esse tema que a gente tanto gosta e tão pouco é falado no meio jurídico. Tem poucos advogados que militam aí 100% com representação comercial. Então, eu sinto isso nos atendimentos, que os representantes são carentes de informação. Que bom que tem esse espaço aqui para a gente conversar um pouco, compartilhar informação. Ótimo, ótimo. E agora, apresentando nossa bancada, a gente tem Afonso Tonelli, ele que é diretor da Musical Plus, que vocês também já ouviram falar aqui no Mercoscast, né? Muito obrigada, Afonso, por estar aqui de novo com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui de novo com você, com a doutora Regiane e com o Caetano. O assunto eu adoro, sinceramente, eu gosto muito de aprender isso. Eu espero muitas perguntas hoje de novo, viu, Afonso? Não, pode contar, tá guardado aqui. Boa! E esse que vocês também já conhecem, não menos importante, que é o Marcelo Caetano, ele que é mentor, conselheiro, tem toda essa participação, criador dos gigantes da representação, então muito obrigada pela participação de novo, Caetano. Bacana, muito prazer estar aqui com vocês. Esse é um assunto super importante, porque a relação do representante com a empresa é sempre uma relação do menor com o maior, e essa relação precisa ter um equilíbrio dentro do processo, e precisa ser segura para os dois, as mudanças que são feitas e as decisões que são tomadas. Então é muito importante, esse é o tipo de episódio que eu fico aqui só olhando e só ouvindo, porque é de um aprendizado muito grande para todo mundo que trabalha com representação comercial. Ótimo. Bom, a gente vai começar então perguntando para a doutora Regiane, sobre o principal ali que envolve essa relação, que são os contratos. A gente queria entender, se caso não haja esse documento contratual, o representante ele tem como comprovar essa exclusividade ou essa questão da relação de pagamentos? Como que o representante tem que se posicionar nesse momento? O contrato, por si só, não é o único meio de comprovar que teve uma relação. O ideal é que tenha, porque facilita a situação, você consegue levar para um advogado, entender quais são as obrigações que estão sendo assumidas, entender qual que é a sua posição na representação. Então, no melhor dos mundos, é que se tenha um contrato elaborado, que foi analisado antes de ser assinado, Ali seria o paraíso que a gente fala quando tem essa análise prévia e quando tem uma minuta contratual assinada, aditivo, tudo documentado. Na prática, a gente sabe que em muitos casos não são assim, principalmente representante mais antigo. A gente tem uma sensação que tem muitas representações que eram na informalidade, hoje o pessoal tá prezando mais, formalizar através de uma minuta, mas tem muita representação que não tem contrato, e não tem problema, que é o caso de um contrato verbal. A gente consegue comprovar através de outros meios, como a emissão de nota fiscal, comprovante de pagamento, troca de e-mails, mensagens, tudo isso a gente consegue comprovar uma relação contratual. O ideal para o representante é ter organização. Então, ele tem que se enxergar como uma PJ, como uma empresa, se estruturar, então ter um contador de confiança, documentar toda a tratativa que teve com a empresa, as notas fiscais, comprovantes de pagamento, para uma eventual ação judicial ele ter esse respaldo, E para comprovar a situação, principalmente no que se refere
A exclusividade, que é um tema delicado, na lei está previsto que só tem exclusividade se está no contrato. Então, não se presume a exclusividade. Mas se não tem o contrato, quer dizer que não tem exclusividade? Quando na prática tem, a gente vai para outros meios de comprovar isso. Às vezes a gente vai para uma testemunha, então um depoimento testemunial que comprove que tinha essa exclusividade, que ele não poderia trabalhar, né, para outras representadas, troca de e-mails, às vezes recebe pareceres da empresa, enfim. Aí a gente vai para outros meios de prova. Mas a exclusividade em si é um tema bem delicado, porque não se presume. Não é porque eu sou representante que eu sou exclusivo, né? A gente tem que comprovar que isso de fato aconteceu. Se não em contrato, através de outros meios de prova. Interessante. E até, Afonso, você, no meio que você também já tem essa relação, ou até nos teus contratos em si, você vê essa relação de não ter o documento assinado fisicamente, ou agora já é muito comum se ter o contrato? Não, hoje nas novas representações que a gente está pegando, dificilmente é uma exceção a que não tem, né? Eu tenho casos dentro do meu portfólio que eu não tenho contrato, porque eu estou há muito tempo no negócio, né, com essa representada, né? Mas é o que a doutora disse. Isso não implica na exclusividade, isso não implica em não saber quanto ganha, quando vai receber, ou se, porque eu imagino que a gente está num combinado, vamos dizer assim, que é o praxe, né? O que realmente muda é quando a gente tem a rescisão, que aí cada empresa, infelizmente, tem a sua lei, né? O meu jurídico disse isso, o meu jurídico... Mas ninguém consulta a lei. Eles estão acostumados a fazer rescisões em cima do que eles conseguem fazer com o representante, não em cima da lei. A doutora deve entender o que eu estou dizendo. O representante é muito frágil nessa relação. Nós somos medrosos com relação a nos exigir os nossos direitos, né? Por conta do quê? Tem muito aquela coisa, a doutora deve saber também, Marcelo deve saber, se eu bater nessa empresa aqui agora, nessa da rescisão, a outra vai ficar sabendo que eu fui assim, e você fica milingado. Exato. Mas os contratos hoje são a maioria, viu, Mirelle? A gente está mais respaldado. Eu acho que o mercado de representação, e a doutora é prova disso, de ter a especialidade em trabalhar conosco, já mostra que o mercado está numa transição positiva, numa profissionalização, o Mercoscast é isso, é informação, é criar conhecimento, criar orientação, né? Eu sinceramente recebo bastante gente que acaba perguntando como é que é uma rescisão, como é que é outra. Eu não sou especialista nisso, acabei estudando por necessidade. Mas eu tenho visto uma evolução. Eu estou feliz com isso, triste com algumas coisas que a gente vai comentar por aqui, mas bastante feliz por conta dessa procura pelo que é correto, pelo que é a lei, né? Das duas partes, né? Ninguém quer ser oportunista nisso. É que normalmente é uma relação muito assim, vai ser assim o teu acerto e é assim que a gente vai pagar. Você não quer? Eu tenho colegas que não aceitaram. Estão em demanda faz mais de 10 anos, né? Para você ter uma ideia. Aí pega a parte frágil aqui, que está precisando de grana, ele acaba aceitando. Isso é uma pena. Vem muito cliente, muito representante no escritório perguntando, posso entrar com a ação? Eu não tenho contrato. Pode entrar com a ação, não tem problema. Você consegue entrar com uma ação para receber a indenização de um 12avos se você não teve um contrato rescindido por justa causa, né? O problema de ter ou não contrato para entrar com a ação não é o impeditivo. Muita gente pensa que, como eu não tenho contrato, eu não vou poder ingressar na justiça. Não, isso não é verdade. A gente consegue comprovar através de outros meios. Eu acho que isso é muito importante, né? E até o que você falou, doutora, no sentido de o representante, ele cada vez mais se profissionalizar, se posicionar como empresa e não como o papel do representante em si, porque ele é uma empresa, né? Eu acho que quando existe essa troca entre, né? Agora vamos falar entre empresas, eu acho que o contrato, ele valida mais, mas também a postura, o que o representante hoje entende. Então, acho que soma isso que o Afonso falou. E até vou aproveitar, Afonso, te perguntar, tu já teve esse desafio jurídico, né?
que a gente comenta? Já teve alguma situação que foi um pouco embaraçosa, assim, em relação, seja contrato, seja essa parte mesmo entre relação jurídica, bom, acho que no modo geral mesmo. Tive sim. Na realidade, com os contratos, eu posso te dizer que nós estávamos conversando aqui no BEC que nos contratos, se a gente for olhar, sinceramente, a gente não assina nenhum. Essa é a verdade, pelo lado do representante. E se nós exigirmos o que exigir não é a palavra certa, se nós solicitarmos o que realmente a gente entende como certo, a gente perde a representada, ou não assina. Então, isso acontece, não é que de vez em quando, isso é toda representada que me manda um contrato, tem uma ou duas cláusulas que você fala, pelo amor de Deus, como é que eu vou assinar isso aqui, né? É impressionante. Primeiro porque também o mercado copia os contratos de uma outra empresa do próprio setor e assim vai sucessivamente. E eu tive também, nos últimos 2 anos aí, eu tive 2 rescisões importantes. Eu não cheguei a precisar de um advogado, por conta da relação que eu tinha com essas empresas e até com o dono, entende? Mas o intermediário da negociação comigo não estava fazendo os cálculos corretos, eu precisei mostrar, mandar a lei, fazer cálculo e assim por diante, e acabamos nos acertando por um valor entre o que é o correto e o que ela propôs. Então, foi isso. Mas gerou, sim, um desconforto, vamos dizer, usar essa palavra. Não, são raríssimas as exceções, ocorre, tá? Que você é desligado de uma empresa e você recebe uma conta e a pessoa fala, você dá uma conferida, vê se está certo? É isso aqui e tal. É raro, é raríssimo. Geralmente a pessoa manda no final de uma linha o valor que você tem a receber é X. E aí você fala, como? Que cálculo você fez? Não, o cálculo que no meu jurídico passou, meu contador passou, e aí você fala, veja bem, não é assim. Então tem sim. Então eu procuro, obviamente, estudar um pouquinho, por experiência, a lei é muito antiga, na realidade não tem muito que mudar, é uma conta meia básica, que eu até perguntei no outro episódio para a doutora, que eu tenho comigo, e se aquilo está muito fora, né, você fala, pera lá, está errado. Então aí você procura uma ajuda, o teu contador, o teu advogado. Eu tenho colegas que me falam, como é que você fez com o acerto de tal empresa? Eu falo, cara, eu fiz assim, assim, assado, mas por favor, pergunta para um advogado seu para ver se está certo. Eu tenho feito isso sistematicamente, né? Porque eu não sou especialista, né? Eu não tenho essa bagagem para isso. Eu só tenho experiência do resolver, né? Muitas vezes é até mais pelo meu relacionamento com as empresas e tal, e por ser também uma pessoa conhecida no mercado, vamos acertar com o Afonso um pouco melhor, porque senão ele vai sair falando besteira. Não, ninguém falou isso para mim, mas eu acho que tem um pouco disso. Mas eu não, assim, eu não tive nenhum BO, vamos dizer assim, grande, não. Eu fui muito bem tratado e tal. Eu acho que não deveria ser, mas passa a ser uma negociação. Você tem que ficar negociando. Eu confesso que eu me estresso um pouco com isso. Mas tive sim. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui, né? Falando do lado do empresário, né? Os empresários sempre falam muito comigo sobre assim, Caetano, risco de subordinação, né? O fato do representante ter múltiplas representadas, pelo que eu conheço, já minimiza muito o risco de subordinação, né? E o fato dele ter uma representação só, por mais que você tome todos os cuidados do mundo, você tem um risco absurdo de subordinação numa relação de 10 anos. Em algum momento você vai dar sinais de subordinação, convocando para uma reunião, sabe, conversando sobre meta, tudo isso. Realmente, múltiplas representadas elimina esse risco ou minimiza muito esse risco de ter vínculo ou ter subordinação, vínculo, tudo isso, ou não? Ou isso é uma ilusão?
minimiza porque ele não está trabalhando só para uma empresa. Então, ele não está sempre lá, não tem tanta essa periodicidade, ele não é tão dependente, que a gente fala da subordinação, porque ele tem outras fontes de renda. Só que hoje a representação comercial na esfera trabalhista já está bem sedimentado, viu? A gente teve até um caso recente no escritório, aí você vê o problema de estar mal assessorado por um advogado. A pessoa teve uma rescisão por forma de justa causa, o correto seria ela ingressar numa demanda cível, pedindo a reversão dessa justa causa e recebimento da indenização e todos os direitos decorrentes. A pessoa entrou com pedido de reconhecimento de vínculo. Só que para ter reconhecimento de vínculo tem uma série de fatores. É uma empresa estruturada que trabalhava com preposto. Se você tem preposto, você já tira a pessoalidade. Não é a pessoa que está trabalhando lá, ela coloca outras pessoas para trabalhar. Então, se você já tira a pessoalidade, já não é o requisito da subordinação, já não é o requisito da relação de trabalho. Então, é muito além do que apenas ter outras empresas, mas sim o dia a dia. Não dá para fazer o representante de funcionário. Fez o representante de funcionário, você corre muito risco de ter realmente uma relação de trabalho, um vínculo empregatício reconhecido, até porque, de fato, ocorreu. E o que é tratar o representante como funcionário? O representante é uma PJ, você está falando de PJ para PJ. Ele vai montar os horários dele. Ele pode colocar pessoas para trabalhar no lugar dele. Ah, mas não pode colocar meta. Pode colocar meta, desde que isso não seja um fator para rescisão do contrato. Mas de estipular ali parâmetros para atuação, pode, não tem problema. O problema é quando quer descaracterizar a função de um colaborador, de um prestador de serviço para um funcionário. Então, você cobra horário de trabalho, não, você tem que visitar aquele cliente tal hora e depois tem que ir para outro cliente tal hora, traçar a rota do representante, pedir para ele mandar como se fosse um check-in, né, que chegou no local. Isso você tira a liberdade de atuação do representante. Então, tem mais a ver com a forma que você trata a relação de representadas não conseguir reconhecer qual que é o efetivo trabalho do representante comercial do que o fato de ter ou não outras representadas. Tendo outras é mais fácil? Sim, porque ele não vai conseguir ter uma dedicação, por óbvio, exclusiva à empresa. Então, fica mais fácil realmente não ter essa caracterização do vínculo empregatício. Mas hoje, no judiciário, quando você leva uma demanda que já tem um contrato de representação assinado, a importância de ter, o judiciário já enxerga com outros olhos para um pedido de reconhecimento de vínculo. Vai ter que ter uma comprovação ali bem efetiva, como, olha, eu uso uniforme, juntar, por exemplo, prints que tinha que fazer check-in quando chegava no cliente, conseguir demonstrar efetivamente essa subordinação, essa pessoalidade. Pessoalidade é uma questão que pega muito no que se refere a representante comercial, porque a maioria dos representantes comerciais trabalham com prepostos, se trabalha com preposto não tem pessoalidade, então são outros fatores ali que têm que ser observados. Mas no judiciário, hoje, ainda já tem um reconhecimento da profissão representante comercial e que a seara de atuação é na demanda civil. Acontece que muito representante, às vezes, trabalha sem um CNPJ constituído, sem um contrato de representação assinado, é tudo na informalidade, às vezes não emite nota fiscal, aí fica complicado. Aí é o empresário analisar e falar, peraí, como que eu quero um prestador de serviço se eu trato, né, com tanta informalidade, com tanta pessoalidade, com tanta subordinação? Sim. Eu falo que as empresas muitas vezes fazem uma catação de representante, né? Ela não põe critério nenhum para recrutar o representante, né? E depois reclama que ela vai ter problema. Vai ter problema, né? Não tem jeito, né? Até porque não ela está pegando alguém... Registro no CORE, precisa cobrar, tem que ter, igual advogado que não tem OAB. Como que você é advogado sem OAB? Não tem como. Faz parte, é a profissão que você escolheu para si. Pode ter, eu sei que tem gente, né, que tem todo um comentário contrário, enfim, né, ninguém agrada a todo mundo, mas precisa ser profissional. E para o empresário se proteger de um vínculo empregatício, é ele procurar um representante que seja mesmo um profissional da área, que trabalhe sempre com isso, que já tenha uma empresa constituída. Aí o que o empresário faz? Contrata um representante que às vezes tem um MEI, representante comercial nem MEI pode ser. Contrata um representante comercial que tem um MEI, faz um MEI lá de promoção, enfim, em vez de ser de representação comercial propriamente dita. Não, doutora, isso nunca acontece. MEI de promoção nunca acontece. Aí, é uma coisa inexistente. A senhora está falando coisa que não acontece no mercado. Não faz contrato com o representante, emitiu nota fiscal, não emitiu, não tem problema, e depois reclama que vem pedido de reconhecimento de vínculo. Mas sempre tratou o cara como funcionário, né? Doutor, eu já vou liberar, porque o Afonso tem mais perguntas do que eu, mas eu tenho uma outra pergunta. Eu sempre falo para o empresário o seguinte: coloque no papel o que você quer que ele faça, que o representante faça de verdade. E isso
pode ir até onde? Por exemplo, assim, frequência de visita que eu espero que você faça nos clientes. Isso pode estar no contrato ou não pode estar no contrato? Não, poder pode, não tem problema. Uhum. Só não pode ser considerado para critério de rescisão, né? Por justa causa. Se você não for visitar com essa frequência, o seu contrato será rescindido por justa causa. Não, peraí. A gente está colocando termos, né? Acordando termos, mas somos duas empresas, situações acontecem. A gente fala que é o bom senso, que às vezes falta nas empresas, né? Estipular meta. Pode, porque, gente, representante vende, não tem como não ter meta. Eu não consigo visualizar a atuação do representante sem meta. Não sei se vocês conseguem. Não tem como, que parâmetro você vai medir a atuação dele. Então tem que ter meta. Que não seja meta de venda, meta de ativação de cliente, enfim, você tem que ter um parâmetro para medir, né? Então, isso por si só não gera vínculo empregatício, não é abusivo. Abusivo é quando começa a colocar algo primeiro inatingível, aumenta muito a meta para o representante realmente não conseguir atingir, depois falar que ele agiu com desídia. Isso acontece muito, é a principal alegação de uma representada para rescindir com o representante por justa causa é desídia. Você não atingiu a meta, você deixou de vender, você está desinteressado, então seu contrato é rescindido por justa causa. Então, é sempre analisar por esse viés do bom senso. E o judiciário também faz isso, né, na maioria dos casos. Mas na maioria dos casos analisa dessa forma vamos analisar, conforme a prestação de serviços, qual que é a natureza da prestação de serviços do representante, precisa ter ali um parâmetro, né, de análise de desempenho e tudo mais, o que não pode realmente tornar algo abusivo, algo inatingível. O percentual de venda aumentou em 500% em 3 meses. Isso acontece, tem representada que faz isso. E fala, aí você não atingiu, agiu com desídia, eu vou rescindir. Então, sempre analisar com essa questão do bom senso. Justa causa segue o modelo do Brasil. Se você não matou, não foi pego roubando, não faça justa causa, porque você só vai se complicar dando uma justa causa. Isso em qualquer posição, inclusive no representante comercial, né? E deixa eu só falar, já paro de falar. Eu acho que a última coisa é o seguinte: eu sei que o representante muitas vezes fala, Caetano, eu trabalho há 20 anos representando essa empresa, e agora o cara quer mudar o contrato, você quer que eu vá embora, e ele acaba ficando e se sujeita a condições que ele não gostaria de se sujeitar, né? Uma coisa que a gente tem falado muito é assim, entenda que tem uma mobilidade diferente no mercado, as relações estão diferentes. Meu pai trabalhou 30 e tantos anos numa mesma empresa, e isso não acontece mais, nem para um PJ, nem para uma pessoa física, nem CLT, não acontece mais. O representante muitas vezes está apegado a um modelo que não acontece mais. Isso significa que o representante sempre tem que estar de olho numa oportunidade no mercado, sempre está de olho. Então, sabe que o Afonso, que é um cara que tem uma mobilidade enorme, sempre busca oportunidades, para que você não se vitimize dentro desse processo. Porque a pior coisa... Não vire refém, né? Exatamente, a pior coisa é ele se vitimizar. Não é, cara. Quantas empresas você conhece que tem um cara que está lá 10, 15 anos? Pouquíssimas. E são 5% das pessoas que estão lá dentro. Então a representação comercial está inserida nesse ambiente de maior flexibilidade, de maior mobilidade, de relações mais líquidas, né? Como diria o filósofo, né? Menos estáveis. Então, assim, não se vitimize. Só que para isso você tem que estar o tempo inteiro buscando alternativas no mercado. Né? É claro que você não vai fazer coisas infantis, né? Mas você tem que entender que essas relações mudaram em todos os processos, inclusive na representação comercial. Isso é fato. Então, assim, começou a mudar, começou a apertar demais, você não está satisfeito? Você tinha que estar procurando uma outra alternativa no mercado. Para não se tornar refém. Porque às vezes ele próprio se torna refém da armadilha que ele cai. Eu tô aqui, eu estou acomodado, para mim está bom, então eu vou ficando. Só que a representada não está na mesma linha, às vezes até a expectativa dela, o plano de negócio dela é alterar e não trabalhar mais com representante, trabalhar às vezes com vendedor interno, com telemarketing, com e-commerce, enfim, a gente sabe que isso acontece. O problema é que o representante parou. Ele ficou ali e não procura o mercado, não procura se desenvolver, o networking, isso é muito importante para você não se tornar refém. Porque a gente negocia sobre aditivo, negocia, mas na prática, se você não quer perder a representada, é muito difícil você ter uma conversa de igual para igual. Mas eu vou mandar notificação e tudo mais, tudo bem, mande, você está no seu direito. Mas como vai ficar essa relação? Vai estremecer, tanto que quando chega o representante super bravo, eu falo, eu mando a notificação, não tem o menor problema, a gente assina como escritório ao final. Mas entenda que as chances de você permanecer lá são mínimas com isso. E mais do que isso, que clima você vai trabalhar? A próxima convenção chega, né?
Eu acho que às vezes o advogado vende muita ilusão de não, vamos pegar, vamos fazer acontecer. Eu me preocupo mais com o meu cliente. Qual que é a expectativa dele? Ah, não, eu quero manter na empresa. Infelizmente, você quer se manter na empresa, tenta sentar, tenta conversar como um bom representante comercial que você é, tenta negociar de forma informal. Porque a partir do momento que você vai envolver jurídico, entenda que a situação estremeceu. A relação já não será a mesma. E essa é a verdade. Isso, né, eu tô falando como uma profissional que às vezes pode até soar como algo negativo. Ah, então não vou procurar um advogado porque eu vou estremecer a relação. Não, é questão de ser honesto. Porque não E de tem como a gente. direcionamento, né? Exato, exato. Eu acho que tem que procurar. Chegou um aditivo para você, senta com o advogado, sem falar nada para a empresa. Não precisa, vou mandar para o meu jurídico. Não precisa. Pega o aditivo, vai para o escritório de advocacia, conversa com o seu advogado primeiro, entenda o que é, entenda os riscos, e depois, se tem a intenção de permanecer na empresa, depois negocie. Porque se você não faz isso, faz de uma forma, né, até mais do jeito que foi pontuado, mais infantil, não, eu vou falar com o meu jurídico, porque como que vai ficar isso? Né? A gente fala, tô até trabalhando numa questão de negociação de um aditivo, não, vai ser rescisão indireta, até caberia uma rescisão indireta, porque tem cláusulas ali que fere a lei de representação comercial, então é um descumprimento contratual, caberia uma rescisão indireta. Só que como que é uma rescisão indireta? Uma rescisão indireta é entrar com uma ação judicial, para o juiz declarar a rescisão indireta. O representante não tem nem essa consciência, não, eu vou dar uma rescisão indireta lá. Você não dá nada. Você não tem essa autonomia. A gente, como particular, nem o advogado não tem essa autonomia. Quem tem, né, essa força de conseguir impor algo a alguém, obrigar alguém a fazer algo, é o juiz. Então, para você impor uma rescisão indireta, você vai ter que entrar com uma ação para reconhecimento da rescisão indireta. Então, é isso que você quer? Vamos para cima, sem problema, a gente entra, pede um pedido liminar, aí entra a questão jurídica, mas entenda, não é você particular que vai fazer isso. Você consegue negociar, você consegue, né, de uma forma mais amigável, negociar outros termos, não, realmente não deu certo, o que vamos fazer? Vai ter uma rescisão? Ah, tá tudo bem. Mas impor, quem faz isso é o juiz. Particulares não conseguem. O que é representar, a representante até consegue impor, ou você aceita, ou o contrato está rescindido, né? Infelizmente, essa é a prática. Vamos partir do pressuposto que nós temos um contrato, uma dúvida em cima do que o Caetano disse da carteira de clientes, são duas perguntas numa só. Se eu tenho lá que uma inatividade daquele cliente, ou daquela região, ou daquele cliente em si, do contrato. Primeiro, a pergunta é se eles podem colocar no contrato se a inatividade do cliente por X dias envolve na perda do cliente ir para uma carteira diferente que não é a do representante e ou com uma comissão diferenciada. Isso é um. 2, uma mudança de regras do contrato. Vamos supor que a empresa queira te mandar um aditivo. A sua sugestão, se é que você pode dizer isso para a gente aqui. Eu tenho comigo, assim, de que quando unilateralmente vem uma mudança para mim, da empresa para mim, olha, eu vou mudar, vou dar um exemplo prático, sua comissão de 5 cai para 4,5. Eu vou te mandar um aditivo, você me assina aí. A minha visão é para permanecer naquela empresa, não é aceitar o aditivo. A minha visão, eu chegaria para a empresa e falar, vamos fazer o seguinte, você me faz o acerto, a gente encerra o contrato anterior e você me manda um novo e a gente começa uma história nova. Qual a sua orientação sobre isso? Então, vamos lá. Primeira pergunta quanto à inatividade. Pode sim ter essa cláusula, na maioria dos contratos tem, e ela é válida. Até porque agora vamos pensar pelo lado do empresário. O representante não está atendendo o cliente. Às vezes meu cliente está reclamando. Eu vou manter lá, eu sou obrigado a manter lá se o cara não está me atendendo? Entendeu? Então, ela é válida. Tá? Tem inatividade comprovada, não tem problema aí para outro representante, às vezes até um atendimento direto, tem muita representada que prevê, né? Em caso de não atendimento, 90 dias, ocorrerá o atendimento direto via e-commerce, exato. Enfim,
ela é válida, não tem problema, justamente pensando por esse lado de atendimento ao cliente, de não desamparar o cliente. Mesma coisa ocorre quando o cliente pede a remoção do representante, a alteração do representante, também ocorre. Se o representante tem uma forma de atuar que o cliente não gosta e pede alteração. Ah, mas não posso porque eu estou vinculado ao contrato. Não, senão a relação estaria engessada demais e não rodaria, né? Então, são situações que sim, podem, não tem problema e não é abusivo, desde que esteja no contrato e realmente o cliente esteja inativo. Acontece muito na prática, às vezes o cliente sai e não está inativo, né? Então, mas a gente entra em outra seara, mas estando inativo, né, não é abusivo. Com relação à alteração de percentual, aí rescinde comigo e depois começa um novo contrato. Não. A rescisão, a indenização de 1/12, né, ela é devida com a rescisão do contrato. A rescisão do contrato ocorre quando acabou a prestação de serviços. Se a prestação de serviços vai continuar, só que com termos diferentes, ela não acabou. Logo, não é devida a indenização de 1/12. O que tem que ser feito vou dar um caso prático que saiu recentemente no escritório. Era um contrato de representação desde 2010. Em dezembro de 2017, foi enviado pela empresa um aditivo contratual para redução de 5% para 2%. Olha o percentual de redução. O cliente, na época, ele nem procurou o escritório, enfim, ele por si só não assinou. Falou, não concordo, não vou assinar. 7 meses depois, o sistema dele estava bloqueado e ele foi desligado da empresa, supostamente por justa causa desídia, ele não queria mais vender, mas na verdade ele não conseguia acessar o sistema porque o acesso dele estava bloqueado. E qual foi o entendimento no judiciário? Que esse último termo, por não ter sido assinado, não era válido. Então, essas 7 notas fiscais que ele emitiu, né, nesses 7 últimos meses de prestação, teve um reajuste, ele recebeu essa diferença de 3%, né? Ele recebeu com 2%, quando na verdade era 3%, porque era o último aditivo assinado. Então, eu sempre falo para o representante comercial, primeiro, não concorda, não assine. Porque a gente pode discutir um aditivo que foi assinado no judiciário? Pode. Mas qual que é a maioria do entendimento? Você não concorda com a redução, ela pode até ser abusiva, mas você continua trabalhando 20 anos lá. E por 20 anos está tudo bem. Aí depois de 20 anos você vai querer entrar no judiciário para rediscutir uma cláusula que você assinou o aditivo e continuou trabalhando por 20 anos. É como se fosse uma aceitação tácita, entende? Diferente do que esse cliente fez, que ele não assinou o aditivo, continuou trabalhando. Falou assim, não concordo com a alteração, se quer continuar a relação vai ser da forma que a gente está. E continuou trabalhando. A gente sabe que não ia prolongar, porque a empresa iria rescindir o contrato. Mas o correto era a empresa fazer o quê? Então tá bom, se você não quer, então a gente vai rescindir o seu contrato sem justa causa, tá aqui sua indenização. A empresa nem isso fez, a empresa tentou cavar uma desídia do representante. A gente conseguiu entrar com uma ação, reverter nessa justa causa para rescisão imotivada e conseguiu esses 7 meses, né, de recebimento a menor da comissão a maior, mas que foi um lapso temporal também pequeno. Se ele continuasse trabalhando também por 20 anos, depois de discutir, você acaba perdendo o seu direito por não utilizá-lo, né? Mesmo que ele emitiu nota do valor menor, recebeu do valor menor, e não teve gente, só que isso não está na lei, tá? A lei de representação comercial, ela traz o grosso, então, como se fossem os princípios que a gente tem que seguir. Tanto que lá tem um artigo que fala que não podem ter alteração no contrato que prejudique o representante, principalmente no que se refere à sua remuneração. Tem até um prazo lá, de cabeça agora eu não vou saber te informar, mas que alterações no contrato que representem queda do faturamento do representante com base, se eu não me engano, na média dos seus últimos 6 meses, eu acredito que seja a média dos últimos 6 meses, tem que confirmar na lei de representação. Ela é inválida. Só que ela tá falando de forma geral. Não tá falando, não, porque se você reduzir de 5 para 2, é ilegal. Não tá falando, porque se você assinar o aditivo, ele é válido. Não, isso não consta. Isso a gente vai para quê? Para entendimentos jurisprudenciais, como que o judiciário vê determinada situação. Porque a lei traz o grosso no dia a dia, acontecem situações que a gente tem que encaixar dentro do ordenamento, né? E esses são os entendimentos adotados. Então, receber um aditivo, primeiro, leva no advogado, entende o que está ali previsto, não concordou, tente negociar, e quer ficar com a empresa, né? Tente negociar primeiro com a empresa, negociar numa boa, sentar, conversar com o gerente, enfim, com quem tem um trato ali dentro da empresa. Não deu certo e realmente para você não é admissível essa alteração, documente, manda uma notificação extrajudicial dizendo que o aditivo não será assinado, porque ele é contrário à lei de representação comercial, se for, né, tem que ser também para poder colocar isso. Ele é contrário à lei de representação comercial, porque irá resultar em prejuízo à sua remuneração, em desacordo com o que a lei prevê, e que continuará a prestação de serviços da forma como está. Entendeu? Provavelmente o contrato será rescindido, mas você ali documentou, entende?
Mesmo o representante assinando, doutora, Não se assinando, tiver nesse caso, perda, né? não Nesse assinando, caso, a gente. tá? Nesse Mas caso, eu sempre se ele, recomendo que não assine. entendi. E Se se ele ele assinar, a gente vai assinar pra e briga. tiver perda, A gente vai entendi. pra briga, tentar descaracterizar. Só que tem essa questão, entende? Porque tem juiz que entende, são duas PJs, você assinou, então você concordou, Sim. você tinha ciência. Será que não foi uma coisa que você colocou na bala? Você entende? Fica mais difícil. Quando você Entendi. demonstra que você não concorda, você não assina, é muito mais fácil no judiciário. Essa perda de remuneração faz parte do processo da CLT também, né? Você não pode fazer nada que tenha perda de Reduzir. remuneração, né? Isso. E aí Sim. se confunde com essa lógica do representante comercial. Entendi. Legal, ótimo. Vou aproveitar umas perguntas que vieram também, que são 2 casos, vou aproveitar que a doutora Regiane já nos responde. A primeira é quando a empresa bota outros, se ela pode ou como lidar, né? Essa questão de colocar outros representantes na mesma região de atuação daquele representante. E a outra pergunta é se a empresa ela pode não pagar a comissão se o cliente do representante não paga, né, o valor do pedido nesse sentido, né? São 2 perguntas que vieram justamente sobre isso, né? Se o representante ele acaba falando da comissão, ele continua tendo direito à comissão. Então são 2 perguntas. A primeira sobre a região de atuação e a outra sobre se ele tem direito mesmo que o cliente dele não pague o pedido. O contrato ele tem que ser analisado como um todo. A princípio, é muito difícil a gente responder perguntas específicas sem analisar o todo que foi pactuado. Em regra, quando tem uma exclusividade de zona, então, região de Campinas, Grande Campinas, região metropolitana de Campinas, só eu posso atuar. Se vai tirar uma cidade dentro da minha região, essa seria uma alteração inválida, porque vai resultar em prejuízo financeiro ao meu recebimento. Salvo se a empresa compensar. Então, às vezes, por exemplo, eu trabalho em toda a região metropolitana de Campinas, vai tirar uma cidade, Jundiaí, por exemplo, da minha área de atuação, mas vai me conceder uma outra área. Então, uma compensa a outra. Então, tem que entender como está o contrato. E mais, se não tiver exclusividade, não tem problema tirar a região, desde que não represente queda de faturamento. É sempre pensar nisso, porque às vezes você tem 5 cidades que você trabalha com um potencial de venda X. Você perde as 5, vai para uma outra que é uma só, mas tem o mesmo potencial de vendas. Então, tudo isso tem que ser analisado no contrato. E também, tem ou não exclusividade. Porque se não tem exclusividade, a gente nem fala dessa questão de conceder região para trabalho, porque todo mundo pode trabalhar ali dentro, entende? É uma coisa mais livre de trânsito e de vendas. Mas sempre pensando, não posso fazer alterações no contrato que impactem diretamente no ganho financeiro do representante comercial. Tirei de um lugar, tem exclusividade? Sim, tirei a exclusividade. Por isso que a gente fala que a exclusividade ela é um tema delicado quando não se tem contrato. Porque como que a gente vai comprovar isso no judiciário? Como que foi acordado isso? Você realmente foi acordado ou foi algo que você achou que foi acordado? É muito delicado quando se fala de exclusividade quando não se tem no contrato. Sempre que a gente vem para esse tema de exclusividade de zona, é porque está previsto ali no contrato que eu só posso trabalhar numa região específica e que às vezes no decorrer do contrato eu pego mais região ou eu saio dessa região e vou para outra região, mas sempre pactuando, sempre através de aditivos. Pode ser que seja feita de forma verbal? Pode ser, mas acaba virando uma confusão gigantesca. É bem complicado. Na maioria das vezes que tem exclusividade, tem contrato. Porque não tem como você saber os limites da sua exclusividade quando você não está com isso muito claro, né? Do que quando você fica apenas uma tratativa verbal. O verbal, ele traz muito a informalidade. Então, quando tem informalidade, acaba, pode vender onde você quiser, para quem você quiser. Tem mais essa questão, né? Entendi. E esse outro ponto, no caso, a representada ela pode suspender o pagamento da comissão para o representante se o cliente dele deixar de fazer o pagamento dos pedidos, das compras, isso, ou também tem que ter respaldo no contrato, como que funciona isso para o representante? Não, isso pode, porque só depois do pagamento que, em regra, gera o direito ao representante de receber a comissão. Na prática, até por organização das representadas, ela acaba fixando uma data fixa de pagamento. Então, às vezes, ela antecipa a comissão à representante, ela nem recebeu ainda, ela antecipa essa comissão. Então, fazer o estorno dessa antecipação, por si só, não é abusivo. O que não pode é descontar do representante o valor da mercadoria. E isso acontece na prática, infelizmente, ainda. Era mais antigamente, mais comum. Hoje, as representadas já estão um pouco mais conscientes disso, mas não pode. Representada costuma fazer com muita frequência. Vendeu, não pagou, faz o representante assumir a dívida
e fala, agora é sua obrigação cobrar do cliente que você vendeu e não pagou. Isso é totalmente ilegal, tá? Não pode. É um risco da empresa. Você não pode, tudo bem, a sua comissão ser estornada quando não há o pagamento. Outra coisa é você assumir um débito de um produto. Tem empresa que faz até um termo de cessão, não sei se vocês já viram isso na prática. Faz o representante assinar um termo de cessão, que ele assume a responsabilidade pela dívida, e agora ele pode cobrar que agora ele é o titular para continuar na empresa. Isso é totalmente ilegal contra a lei de representação comercial. Eu tenho vários aqui. Eu preciso de um advogado para sair cobrando. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Ultimamente tem surgido... porque o que tem acontecido na relação representada e representante, como a gente estava falando aqui, que está acontecendo uma evolução, uma profissionalização, porque lá atrás, muito lá atrás, esse pagamento de um 12avos era meio nas coxas, vamos dizer assim, muito lá atrás, né? E as empresas estão... teoricamente, não vou dizer na prática, mas incomodadas com isso, de pegar o representante e gerar um passivo, criar um passivo e depois ter um passivo jurídico ainda, talvez, né? E aí tem algumas representadas que estão agora contratando a gente pelo seguinte, ó, a sua comissão é 5%, mas é 4,5% de comissão e 0,5% referente a um 12avos que nós estamos pagando adiantado. Né? Isso eu tenho visto e eu li acho que a gente conversou isso no nosso primeiro episódio, mas eu li sobre isso e isso é fora da lei. É isso mesmo? Qual que é a visão que a senhora nos passa? Primeiro vamos pensar, o que é a indenização de um 12avos? É indenizar alguém, já diz o nome, por uma rescisão. Se você está trabalhando, a rescisão não ocorreu. Como que você recebe por algo que não aconteceu? Primeiro ponto. Segundo ponto, a indenização só é devida se a rescisão parte da representada e sem justa causa. Então, supondo que você trabalhou 10 anos recebendo, né, a sua indenização de forma antecipada e depois de 10 anos você não quer mais trabalhar lá. Você pede a rescisão do contrato. Você tem que restituir a empresa? Ou você comete uma justa causa? Você tem que restituir? Ela vai fazer um cálculo de tudo que te pagou e você tem que restituir ela? Não faz o menor sentido. Descaracteriza até a natureza da indenização. A empresa, se ela quiser fazer isso, deixar um caixa para o representante, né? Vou guardando aqui um pouquinho por mês para quando rescindir eu já tenho aqui um caixa para pagar ele, é uma coisa. Pagar o representante mês a mês descaracteriza a própria indenização. A indenização não ocorreu. A gente nem sabe se ela vai ocorrer. A gente nem sabe se ela vai ocorrer. Pode ser que o representante não queira mais. Não quero mais, vou aposentar, não quero mais trabalhar, estou rescindindo meu contrato. Não teria nem direito à indenização. As empresas o representante quebra o contrato, não faz menor sentido. As empresas partem do pressuposto, né, doutora? Eu entendo que elas vão mandar o cara embora, né? O representante embora. Então elas já estão fazendo um pré-acerto desse cara, né? É tipo assim, ó, não me incomoda quando eu te mandar embora. Mais ou menos isso, mas no né? judiciário descaracteriza, porque não tem como você pagar. E mais, a indenização também é para resguardar o representante quando tem uma rescisão de contrato, para ele conseguir se manter até uma nova representada. Na maioria dos casos é isso. Descaracteriza a natureza da indenização. A maior parte dos julgados entende que incorpora esse percentual à comissão do representante. E não tem nem como a gente, vamos supor que eu esteja numa operação dessa, eu não tenho como emitir uma nota de 4,5 de comissão e de 0,5 de uma outra coisa, né? Não existe isso, né? Exato. Eu não tenho nem até contabilmente não é viável. Não tem nem um KNAI disso que eu possa emitir lá né? Por exemplo, eu tenho o KNAI de representante comercial, que é prestação de serviço de representante. Não existe outro. A rescisão antecipada não existe, né? Então eu não posso, lá na frente eu não posso... Exato. Hoje o entendimento no judiciário é nesse sentido, que o
logo, né? Isso não está na lei, a lei não está prevista. A lei está prevista que com rescisão tem o direito ao recebimento. Aí agora vem essa nova prática, aí vai o judiciário tentar entender como que vai resolver essa questão. A maior parte dos julgados é no sentido de que descaracteriza a indenização. Então, esse 0,5% incorpora a comissão do representante comercial e tem que pagar de qualquer jeito a indenização de 1/12, tá? Então, esse é o entendimento hoje do judiciário, até pela natureza, assim, juridicamente falando, é um absurdo. É totalmente absurdo. Não tem como você antecipar uma coisa que não aconteceu. Você pagar algo que sequer aconteceu. Mas elas partem do pressuposto que eles vão rescindir o representante. Elas estão partindo do pressuposto que não existe. Não existe. Deus o livre guarde, o representante morre. No contrato social está previsto que a empresa vai ser diluída, ou que a empresa vai ter uma outra forma de pagamento, tá pagando em outra... Gente, é tanto reflexo que isso dá, que é absurdo, entende? É absurdo. Não tem a mínima condição. O fato gerador da indenização é a rescisão. O fato gerador não ocorreu. Como que vai pagar algo que o fato gerador sequer ocorreu? Mas acontece, eu sei que acontece, mas é absurdo. Doutora, essa afirmação sua balança a estrutura de um monte de empresas e tudo que você está falando é super coerente, né? Pô, se o cara acontece acontece o cara morrer, acontecer alguma coisa... Eu até parei de falar, eu comecei a falar isso porque às vezes pode manter a representação, mesmo no caso de falecimento, dependendo do contrato social. São alguns casos que tem a extinção do tudo contrato. Bem, mas eu falei, deixa eu não falar desse exemplo... Não, mas na prática é isso mesmo, né? Na prática é isso, né? Muitas empresas pagam um anual e achando que estão, de alguma forma, se resguardando fazendo isso. Então, o que a senhora está falando é muito sério, né? Sobre faz o caixa, guarda lá, mas não se iluda que isso vai te assegurar qualquer coisa, porque se tiver uma briga ou outra situação, não vai assegurar. Muita empresa faz isso. Pode ser que o judiciário fale, vamos abater uma parte do que recebeu, vamos considerar algum outro critério. Pode ser que aconteça, mas majoritariamente hoje o entendimento é esse, que incorpora o valor à comissão. Porque justamente foge da natureza da indenização. Vai acabar indo no final para uma negociação, né? E vai para o jurídico, aí que o pau vai torar, né? Mas na realidade vai haver a negociação. Porque tem aquela história de você aceitar representada, que você quer ser representante daquilo mediante aquela condição, né? Então, a gente acaba aceitando, né? É porque isso, de uns tempos para cá, o acerto anual eu já tinha acompanhado com várias empresas. Eu não tenho nenhuma que faz isso comigo. Não, sabe o que é pior? As empresas muito espertas, né? Que elas acham que só ela é esperta. Fazem contratos com prazo determinado. Então, sempre de 12 meses. Chega em dezembro, tá aqui seu distrato, tá aqui o novo contrato. Gente, não acabou a relação. Descaracteriza. É óbvio. É uma coisa... Você descaracteriza a finalidade da representação por prazo determinado. Não é mais por prazo determinado. Faz 10 anos que o cara tá lá e é por prazo determinado. 10 anos que ele recebe sempre em janeiro um novo contrato com prazo de 12 meses. Não tem como, né? Então, às vezes, a empresa... E, na verdade, sabe o fundo que deve ser? Para tentar, quem não tem um esclarecimento, quem não tem uma orientação jurídica, não entende quais são realmente os seus direitos. Então, não, mas eu tenho esse contrato e está previsto isso, então é isso... Não! A gente tem o contrato, tem o que a gente coloca no contrato, tem força entre as partes, tem a pactação servanda, tem todos os princípios do contrato, mas a gente tem uma legislação, não tem como a gente colocar no contrato algo que entre em desacordo com a legislação, né? Não tem, a lei prevalece ao contrato. Bom, gente, eu acho, né, a gente chegando mais um episódio final, foram várias discussões também, acho muito importante, mas assim, aquilo que o Marcelo comentou sobre estar cada vez mais natural, fazer o encerramento de um contrato, o início de um novo contrato, é onde essas novas discussões começam a aparecer e que começam a ser naturais, né, porque se o mercado está mudando e isso está acontecendo, o representante sai e entra essas novas leis vão ter que ir sendo mudadas, as coisas vão caminhando. Acho que o nosso motivo do Mercoscast de hoje também é para isso, para deixar os representantes e os gestores também informados. E queria aproveitar, Marcelo, para você, qual foi o teu grande insight, não vou dizer dicas finais, mas o insight que você teve aqui do episódio de hoje, que você deixa para nossa audiência aqui hoje também. Evite ir para discussão.
É aquela coisa, quando a coisa estiver se encerrando, deixa ela se encerrar de uma maneira positiva, sabe? Porque o que eu vejo é que às vezes o representante, por várias questões, né, e eu entendo perfeitamente todas as questões, prolonga uma relação que... Você sabe que tem um amigo que se separou e aí ele veio falar comigo um dia desesperado. E aí ele chegou pra mim e falou, pô, Caetano, quer separar, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, cara, se vocês ficarem juntos de 0 a 10, o quanto você estava feliz? Aí ele falou, 5. Eu falei, então se tudo voltar super bem, é 5 a sua felicidade? Realmente vale a pena essa choradeira, essa loucura sua aí de tentar reatar? Ele falou, quem sabe você tem a razão, né? Estou me prendendo a outros fatores que não a isso. Então, para mim, a relação da representação comercial é meio que essa, sabe, cara? Pô, às vezes você não está feliz com a representação te aperta, você aceita essa proposta, fica mais 2, 3, 4 anos que atrasam sua vida com uma representação uma representada que já deu sinais de que vai... Claro que você vai falar, Caetano, vou pedir para sair. Não, você tem que sentar, conversar, fazer acordo, não sei o quê, mas você tem que tomar decisão, sabe? Não pode ser passageiro. Eu vejo que às vezes o representante comercial ele é passageiro no processo, né? Ele se sente sempre vítima, né? Claro, o mais forte sempre tem mais poder, isso em qualquer relação, né? Inclusive na representação comercial, mas você pode tomar decisões, né? Então evite, você viu quanto de meandros tem aqui, mas o que eu vejo é muito representante se arrastando com uma representada que já não dá resultado, porque ele assinou um contrato desses e ele sabe que não vai dar resultado, e porque também não está feliz lá, mas ele fica quase que para provar que ele é um sobrevivente desse processo, né? Vai procurar outro caminho. E Afonso, agora para você, assim, abrindo seu coração, como que foi esse episódio de hoje, né? Quais novos aprendizados ou a discussão que você deixa para quem é representante também? É um privilégio estar aqui, poder falar como representante comercial de um assunto tão importante, né? E o que, assim, o que eu levo daqui, que eu peço, é exatamente o que eu disse, que a gente tem que ser... Para a gente ser respeitado, a gente precisa se impor um pouco, se estudar um pouco, conhecer um pouco. A gente não quer nada além do que a gente tem por direito, né? Do que é combinado, né? Eu entendo de que o que eu combino no começo do negócio, teoricamente, não precisa ser escrito. Mas é melhor fazer escrito, né? Eu tomei procedimentos na minha empresa de fazer tudo por e-mail com meus gestores. Os meus gestores mudam demais. Eu estou numa empresa que eu estou lá há 22 anos. Eu não sei quantos gerentes passaram na mão. Então, eu não sei quem vai estar lá. O e-mail do cara não é nem o nome dele, é o gerente, @ alguma coisa, vai passando. Então, se a gente manter esse tipo de coisa, se tornar um representante que a pessoa fala, não, ele entende, ele respeita, o importante de nós é que nós sejamos respeitados como profissional, né? O representante, por décadas, vem sendo, vamos dizer assim, alijado de certos direitos, né? E a gente está aqui falando sobre os nossos direitos, é muito bom, me considero privilegiado de estar aqui. Então, a minha sugestão é de que nós possamos não ter medo, né? Não ter medo do que a gente combinou, do que está combinado, do que está no papel e, principalmente, não ter medo do que é a lei. É só não fazer a coisa errada, manter tudo certinho que a gente recebe. Agora, não aceitar tudo que vem, né? O que o Caetano disse, são relações que, puxa, você aceitar certas coisas encadeia outras que vão nos prejudicar perante outras empresas e tal. E essa coisa da gente ficar amarrado a uma situação que não nos deixa feliz ou que principalmente não nos traz negócio e dinheiro, sai. Mas tenha um escritório de contabilidade bom e tenha um escritório de jurídico bom. Essa é a minha sugestão. E assistam o Mercoscast. Isso é uma boa, né? Quem não viu o primeiro episódio, eu acho que é super rico fazer o combo aqui de assistir o outro, né? Tem bastante informação. Eu vou falar que vai que vem a parte 3, né? Que aqui a gente já é a parte 2, daqui a pouco a gente já tem... Os assuntos evoluem. Mas eu vou agradecer. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Afonso, pela participação de vocês, né? Acho que super rico aqui. E acho que ouvir a doutora Regiane sempre é muito importante para nós aqui.
E eu vou, então, agradecer final. Obrigada, doutora Regiane, por estar aqui, por compartilhar teu conhecimento. É notório ver o quanto você gosta e sabe falar sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. Essa conectividade que tem com o público do Mercoscast e do assunto, isso faz o episódio render, né? E faz ter essa parte 2. Então, muito obrigada pela sua participação e com certeza esperamos ver você de novo aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço o trabalho que vocês fazem, porque realmente a intenção é compartilhar conhecimento. Muitas pessoas não têm conhecimento e acabam perdendo direitos, e não só o representante, às vezes o empresário também. E quando as duas partes estão alinhadas, estão motivadas, de boa fé, com conhecimento, com o jurídico bem preparado, as duas partes ganham, né? Então, eu agradeço poder falar desse tema que eu tanto gosto, até me empolgo aqui, sempre dura bastante o episódio, mas eu agradeço o convite e fico à disposição para eventuais convites, porque eu acho muito legal tratar desse assunto. Obrigada, né, por você que ficou aqui no episódio também. Se você tiver perguntas, por favor, deixe aqui nos comentários, deixe todos os seus comentários aqui, se você gostou também do episódio. Já siga a gente nas redes sociais, no @mercosoficial. E vocês já sabem, daqui a 15 dias a gente volta com novo conteúdo, com mais informações para vocês, que é o que faz o Mercoscast acontecer. Muito obrigada e até a próxima!